Os Estados Unidos e o Irão anunciaram estar prontos para retomar a guerra no Médio Oriente. O Tribunal de Justiça da União Europeia diz que a lei húngara sobre a proteção das crianças discrimina a comunidade LGBTQ+. Espanha inicia a regularização extraordinária de imigrantes, cerca de 43 mil pessoas inscritas nos primeiros 3 dias. Os Estados Unidos e o Irão anunciaram que estão prontos para retomar a guerra numa altura em que o cessar-fogo se aproxima do fim e as negociações de paz no Paquistão permanecem incertas. Donald Trump afirmou estar preparado para enviar o vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, de volta a Islamabad para participar numa segunda ronda de negociações. Estas estavam inicialmente agendadas para segunda-feira, mas foram interrompidas depois de Teherão anunciar a sua saída, acusando os Estados Unidos de violarem a frágil trégua atual. A Marinha norte-americana reforçou o bloqueio aos portos iranianos e atacou no domingo um navio de carga do Irão. ممکنه که واقعا ما مذاکرهمون هم به جایی نرسه و لازم باشه که دوباره اون اقدامات خب اقدام میشه باز دوباره در مورد اون کشتی ما کردن که حتما ما جمهوری اسلامی ایران جواب میده. احتمال اینکه دشمن اقدامات مجددا حمله سبعانه خودش رو شروع بکنه اصلا کم نیست. این احتمال واقعا احتمال کاملا کمی نیست، احتمال بالایی. باید یک آمادگی با 100% نسبت به این احتمال هجمه مجدد دشمن داشته باشه. Entretanto, Trump afirmou que o bloqueio vai continuar enquanto o Irão mantiver o Estreito de Hormuz encerrado, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, além de gás e fertilizantes. O presidente dos Estados Unidos disse que o Irão perde cerca de 500 milhões de dólares por dia com o bloqueio e afirmou que não vai conseguir resistir por muito tempo. O Irão, no entanto, advertiu que está preparado para todos os cenários, prometendo novas surpresas no campo de batalha caso a guerra recomece. Em Espanha já começaram as candidaturas de imigrantes para serem legalizados após o país ter lançado um processo de regularização extraordinário. Centenas de milhares de estrangeiros que vivem e trabalham em Espanha sem autorização poderão estar abrangidos pela medida. De acordo com dados do governo, só nos primeiros 3 dias, 43 mil imigrantes foram registados, estando o programa em vigor até ao final de junho. A medida oferece às pessoas sem estatuto legal uma autorização de residência renovável de 1 ano. Para isso, precisam de estar a viver no país há 5 ou mais meses e ter um registro criminal limpo. No entanto, têm surgido dúvidas quanto ao curto prazo para processar todos os possíveis interessados. O governo espanhol diz que a medida poderá abranger 500 mil migrantes. O Centro de Investigação Funcas estima cerca de 840 mil pessoas. Pedro Sánchez defende que aqueles que já vivem e trabalham em Espanha devem fazê-lo em condições de igualdade e pagar impostos. Com uma população em envelhecimento, Espanha afirma que precisa de mais trabalhadores para manter a sua economia em crescimento e as contribuições para a segurança social. Setor-chave da economia espanhola, incluindo a agricultura, o turismo e os serviços, dependem de imigrantes da América Latina e de África. Pelo menos uma pessoa morreu na segunda-feira quando um atirador abriu fogo nas pirâmides de Teotihuacan, no México. Trata-se de um importante sítio arqueológico azteca e uma das atrações turísticas mais populares do país. As autoridades identificaram a vítima, que foi mortalmente atingida, como sendo uma mulher canadiana, havendo ainda registro de pelo menos 13 feridos de 5 nacionalidades. O atirador morreu devido a um ferimento de bala auto-infligido, segundo as autoridades. A chefe da diplomacia canadiana, Anita Anand, considerou o ataque um horrível ato de violência armada. Já a presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou estar em contacto com as autoridades canadianas e que o seu governo ia levar a cabo uma investigação ao incidente. As pirâmides de Teotihuacan são uma série de estruturas gigantescas construídas por 3 civilizações antigas diferentes e atraem cerca de 2 milhões de turistas por ano. O
Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que a lei húngara alterada sobre a proteção das crianças viola o direito comunitário e discrimina os homossexuais e os transexuais. O Tribunal observou que a legislação associa estas pessoas a criminosos condenados por pedofilia e diz que pode incentivar a comportamentos hostis. Indicou ainda que as alterações interferem gravemente com direitos fundamentais, incluindo a proteção contra a discriminação com base no sexo ou na orientação sexual, o respeito pela vida privada e familiar e a liberdade de expressão e de informação. A Hungria alterou a lei de proteção infantil em 2021, alegando que esta mudança era necessária para proteger os menores de abusos sexuais. Consequentemente, os meios de comunicação social e as editoras húngaras foram obrigados a retirar séries de televisão, filmes e livros que retratassem a homossexualidade. É a primeira vez que o Tribunal considera que um Estado-membro da União Europeia violou os valores estabelecidos na Carta dos Direitos Fundamentais do Bloco e que ordena que o país revogue imediatamente a lei. Segundo o órgão de justiça da União, a lei viola também as regras relativas à livre prestação de serviços. Em 2025, as autoridades húngaras proibiram a Marcha do Orgulho de Budapeste ao abrigo da mesma lei, alegando que o evento poderia prejudicar os menores. Os serviços secretos militares da Suécia dizem que a Rússia está a manipular dados financeiros para esconder o verdadeiro estado da economia, afetada pelas consequências da invasão da Ucrânia. De acordo com um comunicado do Serviço de Inteligência Militar e Segurança da Suécia, apesar dos números oficiais revelarem uma queda do PIB e uma fraca produção industrial, a Rússia está provavelmente a sofrer de uma inflação mais elevada e um déficit orçamental maior do que os números oficiais publicados. Diz o comunicado, apesar do recente período de preços elevados do petróleo, que proporcionou à Rússia um aumento das receitas, seria necessário um preço superior a $100 por barril durante um ano inteiro para sanar o déficit orçamental russo. Ainda segundo os serviços secretos suecos, a taxa de inflação real na Rússia deve estar mais próxima da taxa de juro de referência de 15% do que da estimativa oficial do Banco Central Russo de 5,86%. O chefe da agência de inteligência sueca diz que a Rússia está a viver endividada e que Estocolmo registrou indicadores financeiros que podem apontar para uma crise bancária iminente. Numa reunião governamental sobre questões económicas, o presidente russo Vladimir Putin minimizou as estatísticas. Diz que representam tendências geralmente esperadas. 2 agentes da polícia de Kiev que fugiram do local de um tiroteio no passado sábado foram formalmente notificados e serão processados. O caso diz respeito a uma alegada negligência no exercício de funções dos 2 agentes, vistos através das câmaras de vigilância a fugir do local sem prestar qualquer auxílio, tal como confirmou o presidente ucraniano. Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину та побачив, що відбувається, бачив поранених, бачив дитину та інших звичайних людей на місці події. Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю, але втекли. Повинна бути відповідальність. O responsável do Departamento de Patrulhas da Polícia de Kiev, Ivan Zhukov, demitiu-se no domingo na sequência do caso. Um homem armado abriu fogo contra várias pessoas num bairro movimentado do centro de Kiev. O tiroteio aconteceu perto de edifícios residenciais e de um centro comercial na capital ucraniana. Pelo menos 7 pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas, algumas delas em estado crítico. Entre os feridos está um jovem de 12 anos. O atirador acabou por ser abatido pela polícia depois de se ter barricado numa mercearia próxima do local. O suspeito, de 58 anos, nasceu na Rússia, mas vivia na Ucrânia. Não são ainda conhecidas as motivações que levaram ao ataque. A poluição marinha está a atingir níveis alarmantes, tanto no Mediterrâneo como no Atlântico. E os cientistas alertam que a maior ameaça não é o que vemos à superfície, é o que fica no fundo do mar. Entre todos os resíduos marinhos, há um que se destaca como especialmente perigoso: os equipamentos de pesca fantasma. São redes de pesca, linhas e armadilhas abandonadas ou perdidas no mar.
como numa rede fica no fundo do mar, quando há outro aparelho que está a trabalhar vizinho na zona, sempre é um risco que esse aparelho que está a afanar enganche com as redes perdidas, então pode ocasionar incluso um risco de segurança para os pescadores, para a embarcação que está a trabalhar. As artes de pesca fantasma podem continuar a capturar a vida marinha durante décadas, transformando lentamente partes do oceano num autêntico cemitério de equipamentos de pesca. Agora, um projeto europeu está a trabalhar para mudar isso. A iniciativa NetAg Plus reúne cientistas, engenheiros e pescadores para prevenir e recuperar este equipamento perdido. Etiquetas acústicas com um identificador único são colocadas nas redes, permitindo que sejam rastreadas através de uma aplicação móvel, mesmo a mais de 2 km de distância. O que este sistema faz, e é um processo tradicional de localização acústica, é eu pergunto à tag número 24, estás aí? Começa a contar o tempo e ela responde, sim, estou aqui. Portanto, o tempo que o som demorou a ir e vir dá-me para calcular a distância. Portanto, eu agora sei a distância. Para equipamentos já perdidos nas profundezas do mar, um sistema robótico chamado Iris usa um sonar para os localizar e mapear o leito marinho. Estas tecnologias foram testadas na Póvoa de Varzim, no norte de Portugal, com pescadores locais, mas o intuito é que estas soluções sejam implementadas a nível europeu. Estas soluções, nomeadamente a nível de recomendações, estamos a fazer chegar não só a nível europeu, mas também a nível nacional às instituições que gerem as pescas em cada um destes 5 países, porque estas recomendações, para além de serem gerais, também têm particularidades em cada país. A esperança é que, com melhor tecnologia, uma cooperação mais forte e práticas mais sustentáveis, a maré do equipamento fantasma possa finalmente ser invertida.